A casa que deveria proteger a velhice virou a armadilha perfeita. A promessa era renda segura, férias pagas, patrimônio intacto. Mas em alguns contratos, a assinatura só aparecia depois que a vida inteira já tinha sido roubada. Número 12. Revendas profissionais de timeshare. Finalmente, você ouve as palavras que queria ouvir. Existe um comprador pronto para ficar com o seu timeshare encalhado. Era esse alívio que a Pro Timeshare Resales, segundo as acusações, vendia a partir da Flórida, antes de a Comissão Federal de Comércio divulgar sua ação em 2018. Muitas das pessoas abordadas eram proprietários mais velhos, já presos a taxas anuais de manutenção e contas que não paravam de chegar. Do outro lado da linha, operadores de telemarketing diziam que os compradores já estavam na fila. Depois, pediam pagamentos adiantados, muitas vezes de centenas ou milhares de dólares, para fazer a venda andar. Mas, segundo a Comissão Federal de Comércio, esses compradores reais não existiam. E, em muitos casos, os timeshares simplesmente nunca eram vendidos. Se alguém ligar dizendo que a sua saída já está garantida, peça o nome do comprador, um contrato de compra assinado e a comprovação de fundos antes de pagar qualquer coisa. Sem prova, não há acordo. A seguir, a isca ganha brilho e vira renda passiva. Número 11. Morris investe aluguéis turnkey da Ocean Point. Em 2019, a promessa de renda passiva já tinha virado vídeo de vistoria, e a câmera não mostrava um portfólio, mostrava um problema. No centro da história estavam casas de aluguel vendidas no modelo chave na mão pela Morris Invest, ligada ao ex-apresentador da Fox News, Clayton Morris, e por operadores relacionados, frequentemente citados como Ocean Point Investments. A proposta mirava mercados mais baratos, como Indianápolis, em Indiana, e Jacksonville, na Flórida. A ideia era simples: comprar uma casa reformada para aluguel, receber dinheiro à distância e, em alguns casos, até usar recursos de aposentadoria. Mas processos e reclamações em 2019 e 2020 diziam outra coisa. Segundo investidores, muitas casas estavam inacabadas, sem condições de moradia, sem inquilinos, ou nunca tinham sido reformadas como prometido. Eles relataram janelas tapadas com madeira, vidro quebrado, tinta descascando, infrações ao código de obras e prejuízos de 6 dígitos em várias propriedades. Morris negou qualquer irregularidade e afirmou que outras pessoas eram responsáveis pelas reformas e pelas vendas. Mas quando a renda depende de uma casa que você nunca viu, a distância vira o melhor ativo do vendedor. E, a seguir, a apresentação sai das visitas a imóveis e vai parar nas mesas de almoço. Número 10. Anthony V. Slowey. Seminários de almoço grátis financiados pela APS. Pior ainda, você está sentado numa sala de banquete, com café, folhetos e almoço servido no prato, enquanto a proposta de investimento aparece disfarçada de conselho para aposentadoria. Em 22 de outubro de 2009, a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, anunciou um caso contra Anthony V. Slowey e a APS Funding. A acusação descrevia um esquema de investimento imobiliário voltado para idosos, atraídos por seminários com almoço grátis. Segundo o processo, corretores ligados à OHI, uma empresa de consultoria para aposentadoria em Kenosha, no Wisconsin, ajudavam a levar aposentados para dentro dessas salas. Gente sentada em mesas arrumadas, ouvindo promessas tranquilizadoras, enquanto do lado de fora, o mercado imobiliário vendia a imagem de casas suburbanas à venda, placas de vendido em imóveis de luxo e apertos de mão em fechamentos que pareciam seguros. Cerca de 90 investidores colocaram quase 12 milhões de dólares no negócio. Alguns, segundo as alegações, ouviram que vendas de propriedades geravam retornos acima de 50%. Mas a SEC afirmou que os empreendimentos estavam perdendo dinheiro e que Slowey usou recursos dos investidores para comprar imóveis para si mesmo. No fim, sobravam escritórios vazios, caixas de execução e mesas de banquete abandonadas depois do almoço. Se o almoço é grátis, mas o acordo é privado, pergunte quem paga quando a história desaba, porque a próxima proposta torna essa resposta ainda mais difícil de encontrar. Número 9. Grupo LifePay, Clifton e Stanley. E quando tudo desaba, e o dinheiro que sumiu era de investidores com idade para estar na casa dos 80 e 90 anos, Clifton e Stanley era o principal nome por trás da The LifePay Group,
LLC, uma proposta ligada ao Texas que misturava planejamento de aposentadoria e investimento imobiliário, atraindo idosos do Texas e da Louisiana entre 2010 e 2017. A SEC entrou em ação em 9 de abril de 2018, alegando um esquema Ponzi de 2.400.000 dólares, além de uma fraude relacionada de oferta de $1.400.000 por meio da SMDRE, LLC e de entidades associadas. Aos investidores eram vendidas notas de alto rendimento, com promessas de retorno de até 36% ao ano. Segundo a SEC, cerca de $1.300.000 bancaram as despesas pessoais e o estilo de vida de Stanley. Cerca de $1.100.000 foram usados em pagamentos típicos de Ponzi e quase $100.000 vieram do patrimônio em trust da família de uma mulher idosa. Quando um plano de aposentadoria precisa do dinheiro de um trust para continuar respirando, a própria papelada já está acendendo o alerta. E o próximo arquivo leva esse aviso para dentro do próprio mercado imobiliário. Número 8. Propriedades Royal West. Você tem 75 anos, mora no sul da Flórida e um rosto conhecido lhe oferece uma nota promissória ligada a imóveis em Miami. Parece seguro. Parece garantido por negócios de propriedade, com rendimentos anuais de 9% a 16%. Foi essa promessa que Gaston E. Cantens e Teresita Cantens venderam por meio da Royal West Properties Incorporated. Em 3 de março de 2010, a SEC acusou os dois de envolvimento em um suposto esquema Ponzi de $135 milhões, voltado a centenas de investidores idosos cubano-americanos. A empresa deveria comprar imóveis e financiar vendas posteriores. Casas à venda, fechamentos de negócio, condomínios de luxo subindo na Flórida, escritórios em Miami. Tudo parecia ter lastro real. Mas, quando a inadimplência das hipotecas enfraqueceu a companhia, a engrenagem não parou. O seu dinheiro passou a pagar investidores anteriores. O dinheiro do seu vizinho cobria despesas. Enquanto aposentados esperavam em bancos, contavam notas na mesa da cozinha, encaravam contas atrasadas e viam placas de execução tomar conta de casas suburbanas, a promessa continuava sendo vendida. Se uma nota promissória precisa de novos aposentados para continuar pagando, você não está vendo segurança, está vendo extração. Número 7. Mantria Corporation. Pior ainda, a sala cheira a café, carpete de hotel e tinta fresca em folhetos que prometem um futuro mais limpo. De cerca de 2005 até uma ação emergencial da SEC em novembro de 2009, a Mantria vendeu a investidores, incluindo idosos e pessoas perto da aposentadoria, uma visão de investimento verde ligada à Pensilvânia, ao Tennessee e às salas de seminário no Colorado. Troy Regg, Amanda Knorr e Wade McKelvey apresentavam casas com carbono negativo, biochar, energia renovável, imóveis em dificuldade e uma suposta comunidade sustentável chamada Myrtle Grove. Segundo os promotores, os retornos prometidos chegavam a 484%, enquanto os seminários pressionavam pessoas a esvaziar a poupança da aposentadoria, estourar cartões de crédito e fazer uma segunda hipoteca. A SEC afirmou que a Mantria era um esquema Ponzi, que levantou mais de $54 milhões. Mais tarde, um tribunal observou que a grande ilusão do empreendimento se apoiava em poucas ruas e uma casa modelo, erguidas em um terreno praticamente inabitável. Regg e Knorr foram condenados. McKelvey enfrentou sanções criminais. E o alerta é direto. Quanto mais verde a fantasia parece, mais sombria pode ficar a papelada. A seguir, a promessa sai das casas modelo e vai para o luxo à beira da água, onde as perdas ficam ainda mais difíceis de justificar. Número 6. K-Clubs Resorts e Marinas. Você assina a escritura e o cheque volta fantasiado de segurança. Parece proteção, mas é a isca. A K-Clubs vendeu unidades de aluguel por temporada e condo-hotéis entre aproximadamente 2004 e 2008 em 17 locais nas Florida Keys, em Clearwater, em Las Vegas e no Caribe. O folheto prometia propriedades cansadas renascendo como resorts 5 estrelas, valorização imediata, ganhos de até 300% e pagamentos de leaseback de 15% a 20% adiantados. As unidades custavam de cerca de $300 mil a mais de $1 milhão, além de taxas de associação que chegavam a $35 mil.
Havia suítes de hotel condomínio de luxo, balcões de clube para membros, marinas de resort na Flórida e escritórios de venda impecáveis. Mas do lado de fora, muitos projetos continuavam vazios, abandonados ou inacabados. Promotores federais dos Estados Unidos chamaram aquilo de um esquema Ponzi de 300 milhões de dólares, envolvendo cerca de 1.400 investidores. O dinheiro de novos compradores pagava promessas antigas, enquanto revendas internas criavam uma falsa sensação de procura. Quando a renda chega antes do resort, isso não é rendimento, é isca. Número 5. Michael Eugene Kelly. Locação universal. Então a oferta vem disfarçada de um folheto luxuoso de resort. Suítes no México, certificados de propriedade, contratos de leaseback, renda garantida. Se alguém entregar esse pacote para você, faça uma pergunta. De onde esse dinheiro realmente está vindo? Os programas Universal Lease de Michael Eugene Kelly venderam participações em quartos de hotel e propriedades de resort do fim da década de 1990 até a prisão de Kelly em 2006. Mais de 1.000 investidores, muitos deles idosos ou aposentados, aplicaram cerca de 428 milhões de dólares. A papelada parecia indicar propriedade. Os reguladores disseram que a renda não era gerada como prometido e que o dinheiro de novos investidores era usado para pagar os antigos. Em setembro de 2007, a SEC acusou 26 réus. Renda de aluguel garantida precisa vir de algum lugar. Aqui, ela vinha da transferência bancária da próxima vítima. Número 4. DBSI Inc. Os folhetos mostravam prédios comerciais de verdade, desses que dava para fotografar, inquilinos com nome, imóveis que qualquer investidor podia visitar. Era esse o anzol. A DBSI, Diversified Business Services and Investments, em Meridian, Idaho, foi fundada por Douglas L. Swenson e vendia participações em propriedades comerciais no modelo de Tenant in Common, além de notas promissórias ligadas a imóveis espalhados pelos Estados Unidos. Antes de ruir, em 2008, a empresa levantou mais de $1 bilhão de cerca de 8.000 a 10.000 investidores. Muitos colocaram ali dinheiro de contas IRA, economias de aposentadoria, ou recursos vindos da venda de imóveis. Gente comum revisando números na mesa da cozinha, achando que estava comprando segurança. Segundo os promotores, a DBSI usava dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, enquanto escondia uma situação financeira cada vez mais frágil. Por trás das reuniões, dos repasses em dinheiro e dos corredores vazios de escritórios, havia contas que já não fechavam. Se o patrocinador não consegue provar aluguel real, reservas reais e fluxo de caixa real, esse é o sinal. Swenson e outros executivos foram condenados. Prédios de verdade não transformam renda falsa em renda real. Número 3. Grupo Woodbridge. O folheto parecia impecável. Casas de luxo, notas garantidas, renda estável. Entre 2012 e 2017, o Woodbridge Group de Robert H. Shapiro captou cerca de $1,3 bilhão de mais de 7.000 investidores. Muitos eram aposentados em busca de renda com imóveis, sem a turbulência da bolsa. Shapiro dizia que o dinheiro financiava empréstimos a donos de imóveis comerciais com garantia em propriedade real. É aí que o alerta precisa acender. Se o retorno parece seguro, pergunte quem é o tomador, onde a garantia foi registrada e se aquele empréstimo existe fora da apresentação de vendas. Segundo promotores e órgãos reguladores, ele não existia. Eles classificaram a Woodbridge como um esquema Ponzi, em que dinheiro novo pagava investidores antigos e sustentava o estilo de vida de Shapiro. Em 2019, ele recebeu uma pena de 25 anos. Documentos bem apresentados não são diligência. Número 2. Thomas L. Mitchell. Motoristas de ônibus aposentados de LA. Pior ainda, Thomas L. Mitchell nem precisou procurar desconhecidos. Ele encontrou motoristas que tinham acabado de estacionar seus ônibus pela última vez. Em Los Angeles, por meio da Mitchell, Porter & Williams Incorporated e de entidades ligadas no dossiê à Advanala, AA Investment Trust e a AB3 Incorporated, ele mirou ex-funcionários da Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority. Gente que saía do pátio da Metro depois de uma vida inteira de trabalho, agora tentando entender o que fazer com a própria aposentadoria.
Em 4 de março de 2010, a SEC interrompeu o que chamou de um esquema Ponzi de 14 milhões e 700 mil dólares voltado a motoristas de ônibus aposentados de Los Angeles. Mais tarde, relatórios do Departamento de Justiça afirmaram que Mitchell havia levantado cerca de 15 milhões de dólares de aproximadamente 150 aposentados. A abordagem era sempre envolta em urgência. Em vez de pagamentos mensais de previdência, ele empurrava o saque integral da pensão, prometendo retornos anuais de 10 a 15%, ou notas que chegavam a 12,5%. Para pelo menos uma das vítimas, ele chegou a dizer que o valor principal estava assegurado pelo governo dos Estados Unidos. Enquanto essas pessoas faziam contas, atendiam telefonemas aflitos e encaravam pilhas de papéis sobre o futuro, o dinheiro seguia outro caminho. Pagamentos de carros, hipotecas, um cruzeiro e ingressos para eventos esportivos. Se uma decisão de aposentadoria começa com pressão e termina pagando o luxo de outra pessoa, o próximo passo é ainda mais pessoal. Número 1. Contratante de hipoteca reversa e roubo de patrimônio por cuidador. Tudo começa com tinta fresca no corredor da sua casa e termina colocando o próprio imóvel em risco. No ano fiscal de 2023, o órgão de fiscalização do HUD em Washington registrou mais de 1.000 encaminhamentos de fraude envolvendo Home Equity Conversion Mortgage. Os alvos são donos de casa com 62 anos ou mais. A promessa quase sempre soa igual: pegar dinheiro usando a própria casa, fazer os reparos, continuar morando nela e deixar o empréstimo resolver o resto. Então entra no meio um empreiteiro, cuidador, parente ou consultor financeiro e se coloca entre você e o dinheiro. Os pagamentos são desviados. As reformas param no meio. O controle dos recursos passa para alguém que jamais deveria tomar conta do seu patrimônio. Enquanto isso, você continua responsável por impostos sobre a propriedade, seguro e manutenção. Se essas obrigações não forem cumpridas, a execução começa a aparecer no processo. O problema não é o empréstimo, é a pressão.